Pai, muito obrigado. Tu és santo e pede da gente santidade para que um dia possamos ver o Senhor lá nos céus e com a gente a nossa casa, porque está escrito eu e a minha casa. Obrigado pelas tuas promessas. Amém e amém. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Amém. Pode sentar em nome de Cristo. Hoje marcamos a última quarta-feira do mês, então vamos dar o pão e o peixe, simbolizando a sua multiplicação, que o mês de março possa chegar multiplicado para a sua vida, em nome de Jesus, né? A gente vai já dar as boas-vindas para o mês de março, hoje comendo pão, comendo peixe, simbolizando a multiplicação. Mas hoje também eu quero passar esse manto para você, é um propósito. E quando a gente fala de manto na igreja, todo mundo lembra daquela mulher, 12 anos, fluxo de sangue, tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Mas eu quero que você veja esse manto como o manto da justiça. Amém? Eu quero que você venha para a igreja toda quarta-feira, a partir de hoje, começando hoje, pensando que eu vou tocar no manto da justiça de Deus. Ele vai fazer justiça na minha vida. Ele vai fazer, é assim que eu quero que você pense quando você vier para essa campanha. Ele vai fazer justiça no meu corpo. Não é justo que eu esteja enfermo, porque ele já levou minha enfermidade lá na cruz do Calvário. Ele vai fazer justiça no meu corpo. Ele vai fazer justiça nas minhas finanças. Não é justo que eu esteja passando por isso, por essa escassez tremenda, porque eu sou fiel e ele promete que vai abrir a janela dos céus. Eu sou trabalhador, eu não sou preguiçoso. Como a Bíblia fala, para não ser preguiçoso, eu não sou. Eu trabalho, eu lutei, eu luto e eu sou fiel. Não é justo eu passar por isso. E você vai tocar e vai pedir justiça. A família está sendo destruída, está indo embora? Não, não é justo. Porque a Bíblia fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se creres no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Eu não aceito essa injustiça, eu quero a justiça de Deus na minha vida. Toda vez, a partir de hoje, que você vier tocar esse manto, eu quero que você pense, esse manto vai ser o manto da justiça. E quem falou desse jeito? O Jó. Olha o que o Jó vai falar no capítulo 29. Aqui tem um entendimento fortíssimo, a gente vai dar uma corrida pela Bíblia aí bem rápida, mas eu preciso passar essa mensagem toda para você, é muita coisa, então, por favor, me ajude. Em nome de Jesus. Se eu falar e você não tiver achado o livro ainda, você anota e vê depois, no nome do Senhor, tá bom? Jó, capítulo 29, versículo 14. Cobria-me de justiça, ele fala, e ela me servia de veste, de vestido, como manto, e diadema era o meu juízo. Amém, Jesus? Então, ele entendia que Deus o cobria com a veste, como um manto. O juízo de Deus para ele era como um manto que cobria ele. O manto de Deus vinha e cobria ele. Era uma veste. Veste serve para cobrir, certo? E ele diz, era como um manto a minha... ele fala aqui, o meu juízo. Era como um manto. Então, essa veste que vestia o Jó, você pode perceber que ele fala no passado. Por que ele está falando no passado, irmãos? Porque o Jó era um homem temente a Deus e era rico. E tinha uma família linda, com muitos filhos e filhas. Uma esposa do lado. Um Deus que ele clamava o tempo todo. Um Deus que o respeitava, que o amava, que o servia. E ele servia a Deus. Mas você sabe a história do Jó, todo mundo sabe. De repente, Deus permitiu que o Satanás tocasse na vida dele. E ele começou a perder tudo. Foi perdendo, perdeu tudo. E depois, por último, ainda ficou doente da cabeça aos pés. E aí perdeu até o respeito da esposa, que mandava ele morrer, amaldiçoar o Deus dele e depois morrer. Por fim, perdeu até o respeito da esposa. Nós sabemos que o Jó ficou firme e no final Deus o abençoou. E deu até novos filhos para ele com aquela esposa. Ele está falando então no passado. Aqui é um erro que muitos de nós cometemos. Se estamos bem, Deus está me cobrindo com o seu manto de justiça. Se estamos mal, começamos a questionar se vale a pena continuar,
se vale a pena estar na igreja, se não é hora de trocar de igreja, se o meu pastor agora não está bem como antes, porque antes a oração dele me servia, agora não me serve mais. A gente começa a questionar se Deus me abandonou, se nós temos algum pecado que fez ele agir assim com a gente. Se você pergunta a Deus se tem algum pecado, você já tem que ficar preocupado, porque o crente quando peca sabe que peca. Você está perguntando, e às vezes você está só enfrentando uma batalha. É uma batalha normal, no mundo tereis aflições, e você vive perguntando a Deus qual é o pecado que te levou a passar por isso. Não, é só uma guerra, uma batalha, como o Davi teve várias. E venceu porque ele não ficava perguntando a Deus onde estava. Não, ele chamava a Deus e ele fala no Salmo 18:37. Eu pensei que meus inimigos alcancei e não voltei atrás antes de dar cabo de todos eles. Por quê? Porque ele sabe que existe um inimigo. Jesus foi tentado no deserto e Jesus não tinha pecado nenhum, mas foi tentado violentamente. Amém, Jesus? E com permissão de Deus. A Bíblia fala que foi o Espírito de Deus que levou ele para lá. Então nem sempre você vai passar uma luta porque você está com pecado, porque você está errado. É porque você vive nesse mundo e esse mundo jaz no maligno. Não pode agora ficar achando que Deus tirou o manto de você, que Ele não vai ser mais justo com você, que isso é injusto com você, e questionar Deus, e brigar com Deus como se você pudesse fazer isso. O Jó aqui cometeu um erro. E ele está falando, me cobria, me servia, era meu manto, era minha veste, então não é mais. Por que não é mais? Porque ele está sofrendo tudo que ele está sofrendo. Mas lá na frente ele vai descobrir que na verdade Deus nunca o abandonou. Tá? Na verdade, ele vai descobrir lá na frente que Deus nunca, jamais o abandonou. Hebreus 13, versículo 5, deixa claro isso para a gente. Agora vamos dar um passeiozinho na Bíblia bem rápido, tá? Se você não conseguir acompanhar, você anota. Em nome de Jesus. Hebreus 13, versículo 5. Sejam vossos costumes sem avareza. Então eu não posso ser avarento. Não posso ser avarento. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Tem muito? Glória a Deus que eu tenho muito. A maré pesou, ficou ruim, agora estou mais ou menos? Glória a Deus. Está difícil? Glória a Deus. Contente-se com o que tendes. Contentando-vos com o que tens, não seja avarento, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Coloca a Nova Versão Internacional, NVI. Olha o que diz a NVI, o mesmo versículo. NVI, Nova Versão Internacional. Não, no início, filho, no início, isso. Conservem-se, olha só, irmãos, conservem-se livres do amor ao dinheiro, livres. Deus não está falando que você não tem que ter dinheiro. Pelo amor de Deus, tem gente que é muito bobinho, irmãos, por aí, muito bobinho. Deus quer que você prospere, Deus quer que você cresça, Deus não quer você morando na rua, Deus não quer você pedinte, dependendo de cesta básica de ninguém, Deus não quer nada disso. Agora, ele diz, se conserve livre do amor a isso, livre do amor ao dinheiro, e contente-se com o que vocês têm. Você tem um fusquinha, glória a Deus. Agora você tem um carro importado, grandão, glória a Deus. Você tem uma bicicleta, amém. Ah, eu queria tanto ter aquela bicicleta do outro que é de corrida. Um dia você vai ter, mas a sua bicicleta qual é? Aquela que anda assim? Paciência, se contente. Não fique apegado e tenha amor pela riqueza. Dinheiro é poder, dinheiro é riqueza. Dinheiro é você querer fazer, vai lá e faz porque você tem dinheiro. O homem está lá no outro país, quer pegar um jatinho e vir para o Brasil, só para poder encontrar a família. Ele faz, porque tem dinheiro. Então dinheiro é poder, dinheiro é controle, dinheiro é um monte de coisa que está na mente do homem. Ele fala, não seja controlado, não tenha um amor a isso. Não é que você tem agora que ficar com essa história de teoria da, como é que fala? Teologia da prosperidade, que esse povo só pensa, esquece esse povo que fala essa besteira aí. Deus quer você prosperando. Amém, pessoal? Deus quer você prosperando. Porém, Ele não quer você preso, com amor ao dinheiro, preso. Ele quer você livre disso. E se conservar livre disso, tá? Se contentando com o que você tem. Porque Deus mesmo disse...
o que Deus disse? A outra parte agora, filho. Nunca o deixarei, jamais o abandonarei. O Jó, a princípio, ele não entendeu isso. Quando o Jó começa a perder tudo, ele fala, poxa, ele me cobria com suas vestes, com o manto do meu juízo. Ele me cobria, ou seja, não cobre mais. Não, ainda estava lá cobrindo. O Jó vai entender isso depois. Depois o Jó vai entender isso, a gente vai falar isso no final, tá? No final eu vou voltar a falar sobre esse assunto. Ele vai entender isso no final, mas durante o período em que está perdendo tudo e no meio, ele não entende e ele começa a achar que Deus não está cobrindo mais, que o manto da justiça não está mais sobre ele, mas estava ainda. Deus falou, Satanás, toca em tudo, menos na vida dele. No final vou honrar esse homem de uma maneira dobrada no final. Então não toca na vida dele. O manto de Deus estava sobre o Jó e está sobre você. Eu não sei o que você está passando. Talvez a luta é grande, você não está prosperando como antes, não está com uma saúde igual a de antes, não tá. O manto ainda está sobre você. Ele fala, eu não vou te abandonar. Amém, Jesus? O Jó fala no passado. Minhas vestes, ele me vestia, ele me cobria, o manto dele estava comigo, mas cadê? Cadê? Não, está lá ainda. Aprenda, eu já falei isso aqui outros dias, em alguns dias atrás. A igreja de Cristo precisa aprender a sofrer por Cristo. Tem gente que não sabe. Acha que Cristo é só saúde, prosperidade, muito dinheiro e vamos prosperar e vamos só sorrir. Não, tem luta também. Tem deserto também para atravessar. Tem serpente atrás da gente para morder nossa mão, como mordeu Paulo. Tem batalha aí. Tem gigante que quer se levantar contra a gente. Tem que derrubar com uma pedra e cortar a cabeça do gigante. Mas tem que batalhar. Amém, pessoal? E parar de ficar reclamando da vida. O Jó, então, a princípio, não entende, mas ele vai entender depois. Eu quero falar sobre a justiça agora com você. Lá no início, Deuteronômio 16. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Esse nome é meio difícil mesmo, né? Tem um videozinho que o homem tenta falar esse livro aí. Deuteronômio 16. Vamos falar sobre essa justiça de Deus um pouco agora. Versículo 20. A justiça, somente a justiça, seguirás. Para quê? A justiça de Deus é vida. É vida. Se você começar a abrir mão da justiça de Deus ou achar que Ele não te cobre mais com manto de justiça, como o Jó começou a achar, você vai perder vida, você vai ficar fraco, você vai começar a olhar para os lados e achar que foi abandonado, que está sozinho, que está sozinha. Alguns até vão pedir a morte. Eu já vi crente pedindo a morte. Por que Deus não me leva logo, pastor? Me deixa sofrendo aqui desse jeito, me abandonando? Não. E foi uma luta para convencer aquela senhora que Deus estava com ela. Mesmo ela passando pelo que ela estava passando. Aí depois ela entendeu. E já estava pedindo a morte. Abra o teu olho com isso. Quando você começar a ficar descontente com a igreja, descontente com a palavra, descontente com o Espírito Santo, descontente com Deus, tem alguma coisa errada. E é com você. Não é com Deus. O Jó está dizendo, ele me servia com vestes, com manto de justiça. Ele me servia. E não serve mais, Jó? Serve. Quer dizer que Deus só serve quando está te servindo? Quando ele dá uma segurada e não te serve, ele não serve? E continua lá. Não te abandonarei. Amém? Ele fala então, a justiça. Somente a justiça seguirás, para que vivas. A justiça de Deus é vida, irmãos. E possuas em herança a terra que te dará o Senhor teu. Se você andar na justiça de Deus, pode se preparar, porque coisas boas, grandes acontecerão. Você vai tomar posse, você vai possuir.
Não é algo que você vai ficar mendigando, não. Ele fala de possuir, não é? Ele usa essa palavra ou não é? Para que possuas em herança a terra que te dará o Senhor. Possuir, ou seja, você vai chegar, vai tomar posse, é meu e acabou. Você não vai ficar mendigando, não. Mendigando, para ver se acontece, não. Você vai tomar posse. Você vai determinar. Você vai dizer, diabo, tira a tua mão do corpo dele e a doença vai embora. Você tomou posse, você possuiu. Você não mendigou. Amém, Jesus? Não precisou ficar fazendo coisinhas para mendigando a bênção, não. Você possuiu, você foi lá, amarrou aquele bicho ruim lá e possuiu mesmo. Dá determinado isso na minha vida. Você olhou na palavra, a palavra é a justiça de Deus, ela se revelou a você, você sabe o que Deus quer, agora você possui. Se você anda na justiça, você vai possuir. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos voltar no Novo Testamento, Tiago capítulo 1. Não faça isso, que você vai ver aqui agora. O Jó já estava entrando para esse lado. Estava indo para esse lado. Ainda bem que o Jó voltou, irmãos. Se converteu, no caso. Estava indo para um lado e se converteu para o outro. Ainda bem. Tem muita gente na igreja que tem que se converter. Está com a cabeça dura. Está insistindo. E parece que o problema é Deus. É Deus. Não, não é não. Ele continua com o manto dele aí. Ele não te abandona. Tiago, capítulo 1, versículo 20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então não adianta você ficar nervosinho. Não adianta você ficar aí batendo o pezinho no chão, chateadinho. Ele me servia, não me serve mais. Me cobria com o manto da justiça, não me cobre mais. Deus me abandonou. Ah, coitadinho de mim. Não adianta você ficar desse jeito, irmão. Não vai operar a justiça de Deus na sua vida isso. É a obediência, a palavra que é a justiça que vai operar a justiça de Deus na sua vida. Se é para ir na ira, vai na ira de Deus, não na sua. Ou você acha que Deus não fica irado quando vê um servo dele doente? Ele diz que já levou sua enfermidade, mas ele vê você doente, você acha que ele fica rindo à toa? Não. Para de achar que é a vontade de Deus que você esteja passando por tudo isso. Não é a vontade dele, não. Ele pode ter permitido por N razões aí. Ou simplesmente é uma guerra, só isso, uma batalha. No mundo você tem essa aflição. Você está num mundo complicado, um mundo difícil. As pessoas não querem saber de Deus. Minha esposa estava comentando de uma reportagem. Não era ela, pensamento dela, era uma reportagem. Ela estava vendo uma reportagem, não sei aonde que ela viu, de um monte de pessoas que estavam fazendo suas manifestações a favor do aborto. Meninas, mulheres, fazendo manifestação a favor do aborto. Um rapaz chegou para fazer uma reportagem e ele pergunta para a menina assim: ah, você é a favor? É claro, o corpo é meu, faço o que eu quero. Aí o rapaz falou para ela assim: tá bom, então se sua mãe tivesse abortado você não estaria aqui para te entrevistar. É isso que você quer? Aí ela começou a xingar o rapaz, querer bater no rapaz, ficou violenta. Por quê? Porque ele trouxe uma coisa lógica para ela. Pensa, se sua mãe pensasse igual você, menina, você nem estaria aqui viva para fazer essa manifestação. Se sua mãe pensasse igual você, ela teria te abortado. Aí ele levou ela para a lógica. Quando ela pensou, opa, já foi para a violência. Aí rapidinho vai para a violência, porque não tem como discursar, não tem como discutir sobre um fato desse. Entende? O rapaz foi simples, quebrou, e a menina já queria brigar, discutir, xingar ele para tudo quanto é nome. Quer dizer, se você não concorda comigo, eu vou brigar com você, vou te dar tapa na cara. Todo mundo tem que concordar comigo. Não é bem assim, não. Amém, Jesus? A gente precisa pegar e entender que não é a ira do homem que vai realizar a justiça de Deus. Não é. Eu tenho que olhar para a palavra, ver o que a palavra me diz, respeitar essa palavra, obedecer essa palavra, e aí ela vem e vai operar o que tem que ser operado.
Deus tem a forma de operar. Romanos capítulo 10. Estou tentando dar uma corrida para a gente não demorar muito. Ainda vou te entregar o pão e peixe. E nós ainda vamos tocar nesse mano da justiça hoje, em nome de Jesus. Vamos pedir justiça. Lógico, irmão, se tem pecado, tem que abandonar. Não estou dizendo que toda a injustiça que você enfrenta não é culpa sua. Tem coisa que é culpa sua mesmo. Tem coisa que é culpa nossa mesmo. A gente é cabeça dura, a gente continua errando, fazendo as mesmas coisas. Aí a gente sofre. Só porque falta entendimento para a gente mudar o comportamento. Aliás, eu vou falar isso no final um pouquinho mais. Vamos lá. Primeiro, Romanos 10, versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Israel, você sabe que era um povo escolhido. Hoje todo mundo faz parte de Israel quando aceita Jesus. Também se torna povo escolhido. Faz parte de Israel por causa disso. Porque a gente também passa a ser o povo escolhido. Não é à toa que você vê tanto ódio contra Israel. Tanto ódio, tanto ódio, tanto ódio. E até comparações injustas aí você vê. Não é à toa. Israel, a gente tem que orar e a gente é exortado a orar por Israel na Bíblia o tempo todo, porque é o povo escolhido. E quando a gente aceita Jesus, a gente é semelhante também. Por quê? Porque a gente também passa a ser o povo escolhido. Por isso que o povo de Deus ama Israel. Amém, irmãos? E quem não é de Deus odeia Israel. Bom, vamos lá então. Aí ele fala assim, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Então Israel naquele período, eles tinham um zelo de Deus, mas não estava com entendimento. Isso pode acontecer? Claro que pode. Aconteceu com essa nação aqui naquele período. Tem gente que vem para a igreja e faz as coisas com zelo de Deus, mas não tem entendimento. Aí o que acontece? Há uma confusão, discute com todo mundo, acha que está porque tem boa intenção, porque tem zelo de Deus, tem boa intenção. A intenção é ajudar. A pessoa acha que pode brigar com qualquer um, pode discutir com todo mundo, pode criar confusão dentro da casa do Senhor, na obra. Não é assim que a gente vai alcançar sucesso com Jesus. Amém, irmãos? Então você pode ter zelo, mas pode estar sem entendimento. Aí o seu zelo está pesado para você. Você está triste, está se aborrecendo. Tem dia que você acorda e nem quer vir para a igreja. Toda vez que eu vou, eu cheio de zelo pelas coisas de Deus, e fulano faz isso, ciclano faz aquilo outro. Assim não dá, assim não dá. Você está sem entendimento. Você está fazendo para Deus, não é para o homem. Por que você está chateado? Amém, irmãos? O que importa é que você fez. Acabou. Se alguém veio e desfez, essa pessoa vai dar conta a Deus como é que fala? Da rabugice dela. Ela vai dar conta a Deus porque ela é suja, imunda, como é que fala? Aquele lá, o cascão, né? Você limpa e a pessoa suja. Você limpa e a pessoa suja. Para fazer o quê? Essa pessoa vai dar conta disso, porque eu estou fazendo a minha parte. Mas não adianta você ficar deprimido, oprimido, aborrecido, chateado, sem vontade até de ir mais para a igreja, porque você tem zelo. Tem que ter entendimento. Tem que ter zelo com entendimento. Tem que ter zelo para a palavra com entendimento. Não adianta querer obedecer a palavra à risca. Jesus mandou cortar a mão se a mão te escandaliza. Você vai cortar a sua mão? Não é isso que Jesus está mandando. Jesus mandou arrancar um olho, se o seu olho te escandaliza, você vai agora arrancar o olho? Claro que não. Jesus não está mandando você arrancar um olho. É tudo simbólico. Então tem que ter cuidado com esse zelo aí. Zelo sem entendimento leva você a erro. Zelo sem entendimento vai levar você ao pecado. Zelo sem entendimento vai levar você à tristeza. Zelo com entendimento não, só leva você à alegria. Eu fiz. Se desfizer é outra coisa, mas eu fiz. Amém, Jesus? Continuando. 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, quem tem zelo sem entendimento estabelece sua própria justiça, vai na sua ira. A ira do homem não opera a justiça de Deus, entendeu? Vou repetir, quem não tem zelo, mas sem entendimento, vai querer estabelecer sua própria justiça. Fui eu fiz, tem que ser assim, tem que obedecer, é do meu jeito, não é do seu jeito coisa nenhuma, do jeito de Deus. É do jeito de Deus. E Deus tem suas lideranças. Amém, pessoal? Vai estabelecer, quem tem zelo sem entendimento,
vai estabelecer sua própria justiça. A pessoa cria sua própria lei. Está aqui, ó. É hora, é tal, é isso, aquilo. Fugiu disso? Está fora. Está fora. Opa, peraí, calma aí. Quem estabeleceu você juiz? Você tá estabelecendo sua própria justiça. Tem que ter um cuidado muito grande. Amém? Não se sujeitaram à justiça de Deus. Quer dizer, a pessoa começa a criar a sua própria, a de Deus fica sufocada na vida dela. Ela deixa de lado. 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. É a justiça de Deus, é o fim da lei. Termina a lei quando você acredita em Jesus e que tudo que ele fala é a verdade. Jesus estava no meio do milharal comendo milho com seus discípulos. Era sábado. Os religiosos logo apareceram. Esses religiosos, irmão, sei lá, é estranho. Parece que eles estavam dentro de um buraco o tempo todo. Quando Jesus fazia alguma coisa que parecia ser contra a lei, que parecia ser errado, eles saíam do buraco. Eu vi! É incrível. Na igreja tem gente assim, tá? Na igreja está cheia de gente assim, tá? Que fica, parece que está te seguindo. Sabe aquele som? Vem cá, irmão. Sabe aquela pessoa sombra? Que gruda em você e você nem vê? Você está pensando que não está sendo visto? Vem aqui, irmão. Está com medo de mim? Anda para lá, mas anda devagar. Aí a pessoa, ela fica assim atrás de você. Você está fazendo tudo certo. Quando você faz alguma coisa errada, eu vi, hein? Aí você toma até um susto. Rapaz, você me viu? Quem é que falou isso? Quem é que foi falar para o pastor que eu fiz isso? Quem falou? Eu não tinha ninguém perto de mim? Tem gente que é assim. Os religiosos do tempo de Jesus eram assim. Eles estavam sempre cercando. Quando Jesus fazia alguma coisa fora da lei, aparentemente fora da lei, ele já, opa, olha aí, já apontava o dedo. Aí falaram, ô Rabi, nós chamava de mestre ainda esses fariseus, né? Ô Rabi, ô mestre, é sábado, não pode colher milho, não pode ficar no milharal comendo milho aí. E Jesus falava assim para eles, eu sou o Senhor do sábado, em outras palavras. Se eu sou o Senhor do sábado, não é o sábado que manda em mim, não é um dia que vai mandar em mim, eu que mando. Que negócio é esse? A gente vai passar fome, cheio de milho aqui, a gente vai passar fome só porque é sábado? E ainda em várias ocasiões, Jesus ainda criticava eles e pegava eles no erro. Dessa vez Jesus foi curar uma pessoa, eles criticaram. Jesus falou, engraçado, quando o boi de vocês cai lá e vocês vão perder o boi, perder dinheiro, perder o ganha-pão de vocês, vocês correm lá mesmo no sábado e tiram eles de lá. Agora eu tirei essa mulher de 18 anos aí, encurvada, sendo escravizada por Satanás, da escravidão dela, e vocês estão reclamando porque é sábado. Aí Jesus também metia a pancada na cabeça. Jesus sabia dar uma pancada. E dava uma pancada bonita, irmão. Jesus dava umas pancadas bonitas. Amém, Jesus? Justiça de Deus. Se você quer estabelecer a sua, você vai suplantar a justiça de Deus na sua vida, e de repente você é o dono da verdade. Você é o que faz melhor. Ninguém faz melhor do que você. Se você não tiver, eu quero ver como é que vai ser isso aqui na minha casa o dia que eu partir. Tem marido que fala isso. Se essa mulher depende só de Deus, ele vai partir e ainda está se amaldiçoando. Porque daqui a pouco ele vai partir. Fica falando o tempo todo, vai partir. Daqui a pouco, pum, partiu. Você pediu, está toda hora falando isso? Toda hora falando, quero ver na hora que eu partir. Quero ver na hora que eu... Para de se amaldiçoar, irmão. Vai partir, ela vai sofrer, vai recuperar o sofrimento e vai viver. Que ela depende de Jesus. Vai viver. E se você deixou uma boa pensão, se você teve juízo e deixou uma boa pensão, melhor ainda, vai viver com a sua pensão. E se ela for nova, ainda vai casar de novo, o outro vai aproveitar. Para de ficar criando sua própria justiça, irmão. Vocês estão rindo, né? Para de ficar criando sua própria justiça. Quem cria sua própria justiça esquece a de Deus. Essa foi... Amém, irmãos? Tem que abrir os olhos. Desculpa. Tem que ficar ligado. Lendo o 3 de novo. Não, o 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê.
Então, não fique preso a costumes humanos e não fique preso no seu mundo achando que você é que formata a justiça, você é que sabe o que é. Não, a gente tem que olhar para a palavra e às vezes até ir contra a gente mesmo. Por quê? Porque a palavra está me direcionando para o outro lado. O Jó vai fazer isso mais à frente. O Jó está dizendo, ele me servia, ele me vestia com vestes, ele me cobria. Essas vezes eram como um manto que me executava o que eu precisava. Eu era rico, eu tinha filhos, eu tinha casas, eu tinha fazenda, eu tinha bois e ovelhas. Eu era o cara. E agora olha o que eu sou, um homem doente da cabeça aos pés, que não tem mais nada, que perdeu tudo. Ele me servia, mas não me serve mais. Serve. Ele não te abandonou. Não fique agora louvando e engrandecendo a Deus, porque só quando tu estiver bem. Certo? Não. Continue firme, porque você vai vencer essa batalha em nome de Jesus. Nem todas as batalhas vêm porque você está errado e pecado, por culpa sua. Algumas até pode ser, mas nem todas. Apenas é só um deserto que você tem que passar para chegar na terra que você tem que chegar. E Ele vai te dar a terra. E vai te dar, você viu lá em Deuteronômio 16, 20. Você vai possuir. Você não vai mendigar essa terra que Ele está preparando para você, não. Você vai possuir. Quando? Quando você olhar para a justiça de Deus e não a sua. Amém, pessoal? Deu para entender, sim ou não? Ainda estou querendo rir ainda do que eu falei. Meu Deus do céu. Jesus de Nazaré. Salmo 119. O Jó comparou a justiça de Deus ao manto. Mas o que é a justiça, pessoal? Olha aqui, ó. É simples, na verdade. O salmista vai falar no Salmo 119 o que é a justiça. Salmo 119, versículo 5. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus. É justiça. É assim que você vai ver a justiça. Ele está dizendo, tomara, ele fala, que os meus caminhos sejam dirigidos de uma maneira, organizados de uma maneira, que eu consiga ter o poder de observar os seus mandamentos, a sua palavra, os seus estatutos. A justiça de Deus é isso. É quando ela está aqui, mas se você não observa, então o que eu estava fazendo era diferente. Não, então eu vou fazer isso aqui, estou arrependido. Desculpa, Senhor, eu vou fazer isso aqui então. Quando você decide, isso é a justiça de Deus. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de uma tal maneira que eu tenha poder para observar seus estatutos, observar seus mandamentos, observar a tua palavra, observar, eu vou olhar, vou ver, vou ter de ti a direção e vou praticar. Você está na justiça de Deus. Você pode estar enfrentando uma batalha, 2 batalhas, 3 batalhas, quantas batalhas estiver enfrentando, você vai vencer. Não pode falar como Jó, ele me vestia, ele me cobria, ele agia. Não, ele continua cobrindo Jó. Você está passando um período difícil da vida aí, mas ele continua. Amém? Ele vai te honrar. O Jó vai descobrir isso depois, lá na frente. O Jó vai descobrir isso, irmão. Ele te dá vida. Amém? Como a gente viu lá, em Deuteronômio, é vida. Quando você está na justiça de Deus, você recebe vida. Quando você está na palavra, você recebe vida. Então, pensa uma pessoa que tudo que faz começa a dar certo, que quando enfrenta uma batalha, não se entristece, não se abate, não entra em depressão, permanece firme. Pensa nisso. Amém, Jesus? Domingo agora eu vou ver se a irmã Cristina consegue dar o testemunho dela para vocês. Quase um ano de batalha aí, com câncer no intestino. Quase um ano. Mas foi uma batalha que Deus deu vitória para a gente. Rapaz, uma aquela vitória de não precisar nem de quimioterapia, radioterapia, nem nada. E de uma maneira inusitada. Eu falei com o marido dela, falei, olha, Deus está lavando sua esposa com sangue. Deus está lavando sua esposa com sangue. Sério, irmão?
Era tanto sangue, tanto sangue, tanto sangue, a pessoa pensa até, pô, vou morrer, né? Mas tanto sangue por horas sangrando, e de repente o médico tira o sangue, estanca depois de uma oração, o sangue estanca. Eu orando por WhatsApp, hein? A gente veio, entrou em oração, eu, o marido dela, o sangue foi estancando, parou. Quando o médico limpou tudo, não achou a origem da sangria. Não sei por onde esse sangue veio. Eu nem sei como estancou, porque não tem por onde sangue vindo. Não sei que tanto sangue era esse. Era muita coisa. Amém, irmãos? E eu falei na hora para o marido, não se espante. A dor foi passando, passou, o sangue foi estancou. O médico não descobriu de onde veio, para onde foi. E eu falei, Deus lavou ela com sangue. Não deu outro, irmão. E ela já esteve aqui domingo, mas não conseguiu contar de tanta emoção. 1 ano de sofrimento. Mas Deus deu vitória. Amém, Jesus? Depois ela vai contar com detalhes. Coisa forte que Deus fez. Forte. Como aqui tem uns que Deus fez também, coisa forte desse tipo assim. E o que eu quero que você entenda é, pensa numa pessoa então que consegue perdoar, numa pessoa que é guiada pelo próprio Espírito, numa pessoa que consegue enxergar caminhos que outros não enxergam, que consegue vencer suas batalhas. É uma pessoa que está com poder de observar os estatutos de Deus. Ela está dentro da justiça. Ela passa várias batalhas, mas ela consegue nessas batalhas perdoar, acalmar, ser dirigida pelo Espírito. Ela não vai na ira dela nunca. Quando ela fica irada, ela para, ela respira, ora a Deus, tira a ira, vai na ira de Deus, sempre na de Deus, nunca na dela. Essa pessoa ela vai encontrar vitória no final. E vai passar novas lutas, mas também terão novas vitórias. Amém, Jesus? Acabou, pastor? Ainda não. João 3. Volta lá em João 3. João 3. Versículo 34. Porque aquele que crê no Filho... Não, perdão, 34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Então não adianta eu ficar aqui para falar outras palavras, né? Ficar falando besteira, né? Quem Deus enviou é para falar a palavra de Deus. Jesus foi enviado para isso. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Pois não lhe dá Deus o Espírito pode se preparar para ter o Espírito de Deus em abundância. E não fica com conta-gota não. Vou te dar um pouquinho. Mais um pouquinho, opa, passou o limite aqui, deixa eu tirar um pouquinho aqui, peraí para o outro, aí vou dar para o outro. Não. Sem medida ele vai dar o Espírito para a gente que decide buscar a justiça de Deus. Sem medida. Amém? O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aí você pode parar aqui e pensar, poxa, mas é o Pai e o Filho, é a relação do Pai e o Filho. Para Jesus é lógico que ele deu tudo. Jesus, ele é a mesma pessoa, Jesus também é Deus. Mas olha como é que ele finaliza. 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Quem crê no Filho tem a vida. Então, se o Filho é a justiça de Deus, eu tenho o Filho, eu tenho a justiça. Eu tenho que crer no Filho e crer de verdade. E não ficar agora que a minha situação piorou, ficar agora questionando o Filho, a palavra, tudo. Tem gente que... Eu já ouvi muita coisa, irmão. Nem sei se vale a pena. O outro falou uma vez, depois que eu vim para a igreja, tudo piorou. Qual foi sua resposta, pastor? Sai da igreja então. Ué. Vai lá para ver se está melhor lá fora. Eu não falei assim, mas deu vontade. Irmão, porque pensa bem, a pessoa chega para o pastor dela e fala assim, desde que eu entrei para a igreja, tudo piorou. Então por que você está fazendo na igreja, irmão? Se piorou tudo na igreja, o que você está fazendo na igreja? É porque nada aconteceu. Nada? Você não nasceu de novo, não? Eu nasci de novo, então você tem a vida eterna. Se você morrer hoje, não vai para o inferno. Isso é nada? Isso eu falei. Isso eu falei para a pessoa. Se você morre hoje, você vai para o céu, não vai para o inferno. Isso é nada.
Se você continuar assim, aí sim você não vai ter nada, rapaz. Que pensamento fraco é esse acerca de Deus? Por quê? Porque está passando luta. Aí agora está exagerando, dizendo que quando entrou para a igreja, tudo piorou. Então vai para fora da igreja, sai, ué. Não tem nada a ver com a igreja, tem nada a ver com Deus, tem nada a ver com Jesus. Ele é justo, ele não vai abandonar a gente. O Jó devia ter dito: o Senhor é a minha vestimenta, o Senhor é o meu manto de justiça. Eu estou passando por esse período, esse perrengue danado aqui, mas eu vou virar essa mesa porque o Senhor é comigo, o Senhor não me abandona. Era isso que o Jó devia falar. Mas na hora da aflição ele cometeu essa gafe aí. E tem muita gente na igreja cometendo isso também, na hora da aflição. E aí só vive chorando. Não tem nem alegria mais para louvar a Deus. Você nem vê a pessoa mais sorrindo. Você olha para a pessoa não sorri mais. Perdeu a capacidade de sorrir. A fisionomia da pessoa é só carrancuda. Você tem até medo de chegar perto da pessoa. Antigamente o pessoal te encontrava, abria, como é que fala? As canjicas, né? Ela te encontrava e já abria as canjicas. Paz, irmão, paz, irmão. Oh, Jesus é maravilhoso. Agora você encontra, paz, irmão. Paz que nada, estou numa batalha danada. Quero saber disso não. A pessoa está sempre irada, irmão. Vai chegar onde desse jeito? É porque está difícil para mim, pastor. Está difícil para você e está difícil para um monte de gente, irmão. Essa tempestade uma hora passa. Se você começar a mudar agora. Imagine o Davi, 17 anos diante de um gigante. Mata o gigante, corta a cabeça do gigante. Agora vou casar com a filha do rei. Estou bem na fita. Minha família não vai pagar imposto nenhum. Está bem na fita. E de repente o rei que abençoou ele tenta cravar uma lança no peito dele. E ele tem que fugir, ajudado pela esposa, a filha do rei. E aí fica 10 anos fugindo. 10 anos fugindo. 10 anos se escondendo em caverna, morando com o inimigo, se associando ao inimigo. 10 anos sofrendo. E já tinha sido ungido para ser rei de Israel. Até a oportunidade de matar o rei, ele teve. E ele não quis tocar no rei, porque sabia que o rei também tinha sido ungido. 10 anos depois, o rei morre em batalha. E aí ele assume o reinado. 10 anos sofrendo, irmão. 10. Não foi 10 meses, não. Sofrendo. Mas onde ele ia, Deus o abençoava. Por quê? Porque ele não se achava sem o manto da justiça. Ele entendia que ele tinha o manto da justiça. A única oração que você vê de arrependimento, de pecado, é quando ele erra, que ele realmente chora na presença de Deus, pedindo a Deus para aceitá-lo de volta. Ele não culpa a Deus nem por isso. Pelos seus próprios erros. A gente tem que ver, irmão. Eu estou passando por isso porque eu sou de Deus, ou estou passando por isso porque eu não estou me comportando como se fosse de Deus. Aí não adianta ficar batendo a cabeça. Vai ficar todo ensanguentado e não vai resolver nada. Tem que se ajustar. E é aí que eu quero falar com você para a gente encerrar. Agora eu vou encerrar. Jó 42. Você sabe por que Deus virou o cativeiro do Jó? Quem sabe por que Deus... Quem sabe por que o Jó teve o seu cativeiro virado por Deus? Hein? Por que Deus virou o cativeiro do Jó? Porque ele orou pelos 3 amigos dele. Eu vou te responder essa pergunta. Por que Deus virou o cativeiro do Jó? Vai lá em Jó 42. Todo lugar que você vai, e vários pastores que você já ouviu, vão dizer a mesma coisa. O Jó teve seu cativeiro virado, porque ele orou pelos seus amigos. Porque se você olhar a teoria, parece que é só isso. Mas eu vou te falar. É fácil orar quando você está com o coração sujo? Com o coração irado? Chateado até com Deus? Achando que Deus tirou o manto de justiça de você? Achando que Deus te deixou sozinho e te abandonou? Como que você vai orar a um Deus se você acha que Deus te abandonou? Como que você vai orar a um Deus e achar que Ele vai ter resultado na sua oração se você acha que Ele tirou de você o manto de justiça? O Jó não estava assim, que a gente viu? Então, na verdade,
Na verdade, verdade, minha mãe diria, na verdade verdadeira, minha mãe falava assim, na verdade verdadeira, não foi bem por causa da oração. Olha o que diz aqui no 42. No versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor, é uma conversa de novo entre Jó e Deus, e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum de seus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Fala assim, reconhecimento. Uma das coisas que levou o cativeiro do Jó a ser virado, e Deus o abençoar dobradamente, foi o reconhecimento. Sem esse reconhecimento de que a justiça de Deus continuava com ele, de que o manto da justiça não tinha sido tirado, foi que levou o Jó a orar pelos amigos. Se ele continuasse revoltado do jeito que estava, ele não teria orado pelos amigos. Até porque esses amigos, eles foram amigos de verdade. Eles foram duros com Jó. Muito duros com Jó. Eles não foi aqueles amigos que depois, na hora da batalha, abandonou. Eles continuaram ali, duros, mas continuaram. Ao ponto de revoltar o Jó contra eles. Mas o Jó já estava revoltado até com Deus. Achando que Deus tinha tirado as vestes dele, o manto de justiça de sobre ele, tinha abandonado ele. Reconhecimento. Enquanto você não reconhecer que você está passando por muitas coisas, porque você não está justo com Deus, correto com Deus, não tem como. Enquanto você não reconhecer que tem muita coisa aí a ajustar, e ajustar essas muitas coisas, complica a coisa. É difícil virar um cativeiro desse jeito. Aí ele continua falando. 3. Pois será como a... Não, eita, já fui lá para os Salmos, volta aqui. 3. Quem é aquele, dizes tu, que sem conselho encobre a justiça? Por isso falei, olha o reconhecimento. Por isso falei do que não entendia. E está reconhecendo. Cara, que bobagem, que bobo que eu fiz falando que Deus tirou minha veste, tirou meu manto de justiça. Rapaz, que coisa louca. Por que eu falei uma coisa dessa? Falei do que eu não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas. Eu estava num momento de sofrimento, perdi meus filhos, perdi riqueza, fiquei pobre, fiquei doente, a mulher do meu lado, no meu ouvido falando, amaldiçoa o seu Deus e morre, meu Deus, e era coisa tão maravilhosa, tão espantosa, que eu não sabia, não entendia, e comecei a falar besteira. Falei que o Senhor largou, tirou minhas vestes, que o Senhor me deixou sem proteção, que o Senhor tirou o manto de justiça de mim. Não tinha tirado. Ele está reconhecendo, sim ou não? E ele fala, e que eu não compreendia. Irmão, se você não está compreendendo o que está acontecendo, cuidado com suas palavras. Você não está entendendo o que está acontecendo? Não estou não, pastor. Anos e anos, isso, não estou entendendo. Cuidado com as suas palavras. As palavras que você vai dirigir a Deus. Quando você for orar, entrar em oração, cuidado com as suas palavras. Essa bênção pode estar demorando a chegar exatamente por causa das suas palavras. E cada vez que você abre a boca para falar com Deus, você retarda ainda mais a bênção. E o tempo vai passando e essa bênção não chega. Por causa das suas palavras. Segura. Pensa. Você está falando com Deus. Com o seu Deus, o seu Salvador. Justiça. Amém, irmãos? Ele não tinha tirado o manto de justiça, as vestes do Jó, mas o Jó achava que tinha. O Jó aqui reconhece. Agora olha o versículo 4. Escuta-me, ele fala, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu? Eu preciso aprender tudo novamente. Ah, que coisa boa. Por que Deus virou o cativeiro do Jó? Porque ele reconheceu, se arrependeu e pediu, me ensina novamente. Eu quero voltar a orar como antes. Eu quero voltar a me consagrar como antes. Eu quero voltar a confiar no Senhor como antes. Eu agora reconheço. Eram coisas maravilhosíssimas que aconteceram comigo. Coisas terríveis que aconteceram comigo. E eu comecei a achar que o Senhor me abandonou. Eu comecei a achar que o Senhor tirou o manto de mim. Que o Senhor tirou minhas vestes. O Senhor não era mais justo comigo. Eu comecei a achar, mas bobo, eu fui bobo. Agora me ensina novamente.
eu vou falar, o Senhor me ouve e me ensina novamente. Quantos começaram a obra e largaram a obra? Por quê? Porque as coisas começaram a dar errado. E agora estão arrependidos. Tem que voltar. Senhor, me ensina novamente. Eu quero voltar a ser usado pelo Senhor, a ser usada pelo Senhor. Amém, Jesus? Mas tem que se arrepender, tem que entender que o erro não foi de Deus. O Jó está reconhecendo. Por que Deus virou o cativeiro do Jó? Porque ele reconhece, ele entende, ele pede para ser ensinado. Versículo 5. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi. Ele começou a ouvir a Deus, ou ele voltou a ouvir a Deus. Olha todo o processo que levou o Jó a orar pelos amigos para que Deus virasse o cativeiro dele. É muito simplista dizer que Deus virou só porque ele orou pelos amigos. Mas como que ele orou pelos amigos? Por que ele orou pelos amigos? O que levou ele a orar pelos amigos que pareciam inimigo naquela hora? Que tinham magoado Jó na visão do Jó. O que vai fazer você orar pelo seu marido que foi embora contra a mulher? Tá louco, pastor? Eu que não vou orar por aquele traste. Vale nada. O que vai levar você a orar pela mulher que levou seu marido? Pelo homem que levou sua esposa e arrasou com você por um bom período da sua vida? O que vai fazer isso? Se você não reconhecer Deus na sua vida, a justiça de Deus na sua vida, que Deus não te deixou sozinho nessa hora, que foi o homem que te traiu, foi o ser humano que te fez esse mal, e o diabo usando essa pessoa que fez isso, e você então não estiver disposto a voltar atrás, esquece. Como é que o Jó ia orar pelos amigos, irmãos? Olha o processo que ele passou, olha o processo. Aí ele ora pelos amigos e Deus vira o cativeiro dele. Entendeu por quê? O que realmente, de fato, levou Deus a virar o cativeiro do Jó? Ele se arrepende, ele reconhece, ele se arrepende, ele pede para ser ensinado novamente, e ele pede para Deus ouvir, porque ele está dizendo, eu estou ouvindo o Senhor agora, e ele, no versículo 5, ele fala, mas agora te veem os meus olhos. Ele volta a ver Deus em tudo. Ele volta a ter comunhão com Deus, ele volta a ouvir, tinha perdido essa sensibilidade de ouvir e de ver a Deus. 6. Por isso me abomino. Olha aí como é que ele está, totalmente arrependido. Totalmente arrependido. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Um verdadeiro arrependimento. Quando o povo de Deus se arrependia no pó e na cinza, significa que eles ficavam horas ali prostrados no pó e na cinza, e tinha até um ritual de se sujar com cinzas e tudo, aquele pó das cinzas, mostrando que eles estavam completamente arrependidos do que eles tinham feito. O Jó então está se rendendo de novo e completamente a Deus. Aí sim, aí ele orou pelos amigos e Deus virou o cativeiro do Jó. A oração foi o efeito de todo esse processo que ele passou dentro dele. A oração foi a prova física, digamos assim, de que ele voltou a ser quem ele era. De que ele se arrependeu completamente. De que ele reconheceu suas falhas na hora da aflição. Amém, Jesus? Então, virou o cativeiro do Jó porque Deus orou pelos... Deus virou o cativeiro do Jó porque ele orou pelos amigos. Sim, mas por que ele orou pelos amigos? Qual foi todo esse processo interno, tá? Isso é processo interior. Isso é processo interior, tem que acontecer dentro de você. Todo esse processo aconteceu dentro do Jó. E aí sim, aí ele tem condição de orar pelos amigos. Aí Deus vira o cativeiro do Jó. Porque senão Jó não conseguiria fazer aquela oração. Entendeu? Dentro de você tem que acontecer esse processo todo, para que a justiça de Deus possa operar. O manto de justiça não foi tirado. Deus não tirou as vestes do Jó, não tirou. Ele falou, toca em tudo, mas não toca na vida dele. Ele é meu, ele não tirou. Mas o Jó achou que tinha tirado. Ele me servia, me vestia, era como manto, vestia, tudo no passado. Não faz mais. Deus me abandonou. Não, Deus não te abandonou. Amém, Jesus? Agora, tem que passar por esse processo. Ele reconhece, ele volta a ouvir, ele volta a ver Deus, volta à comunhão, ele pede perdão a Deus, ele se abomina, ele fala, eu me abomino com tudo que eu falei do Senhor, com tudo que eu pensei do Senhor, eu me abomino, e eu estou aqui arrependido no pó e na cinza. Ah, Jó, está perdoado, Jó.
Tá bom, agora eu vou orar pelos meus amigos. Começou a orar pelos amigos. Deus veio e virou o cativeiro dele. Amém, pessoal? Quando você for capaz de fazer uma coisa que você odiava fazer, só em pensar você dizia assim: eu nunca vou fazer isso. Deus pode mandar, o pastor Ednilson pode falar, o missionário pode falar, o pastor Michael, o pastor Rogério, o pastor Jaime, todos esses grandes homens de Deus pode falar, pode pregar. Isso eu não faço. Enquanto você estiver assim com Deus, esquece. Esquece. Pode esquecer. O cativeiro não vai ser virado. Agora, quando você se abominar, Senhor, me rendo. Pós-cinza, me rendo. Agora eu vou orar. Pum, virou o cativeiro. Então, Deus não virou o cativeiro exatamente porque ele orou pelos amigos e virou. Não. É porque passou um processo dentro dele violento de arrependimento. Fortíssimo de arrependimento. De reconhecimento. E quando isso acontece, aí Deus dá a bênção porque vê ele orando já pelos amigos com sinceridade de coração. Amém? Vamos orar. Em nome de Jesus.